Olá, eu sou o Padre Edson Bantim, sacerdote da Diocese de Crato, no Ceará, e este é o nosso canal de catequese. Hoje nós vamos falar sobre a vocação sacerdotal em relação à ação do Espírito Santo na vida da Igreja. A vocação sacerdotal como sopro do amor de Deus sobre a humanidade. Você que ainda não conhece o nosso canal e que está chegando agora, que ainda não é inscrito, procure inscrever-se aí no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações e participe, divulgue, compartilhe os nossos vídeos. O canal não tem nem um objetivo financeiro, mas somente aquele de ajudar na divulgação da fé cristã e da catequese verdadeira sobre a vida cristã nos diversos aspectos da existência humana e cristã. Nesta pequena reflexão que gostaria de fazer convosco, eu não pretendo dirigir-vos nenhuma frase de convencimento, não é como se fosse um capitão de um grupo de soldados que tentam motivá-los para a guerra. Mas aquilo que eu pretendo fazer é partilhar convosco apenas palavras e sentimentos de confiança e esperança na vida sacerdotal. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta expressão, retirada do capítulo 20, versículo 22 do Evangelho segundo São João, está no contexto das aparições do ressuscitado. Ora, as aparições do ressuscitado não pretendem dar qualquer ensinamento ou instrução a mais aos discípulos. Quando muito, esclarecer as instruções já dadas, ajudá-los a compreender a missão que se apresenta depois do retorno do Senhor para junto do Pai. Não se trata de nenhum conteúdo novo, como se o Senhor tivesse esquecido de dizer alguma coisa e agora tivesse lembrado e quisesse dizer aos discípulos. O Senhor já tinha dito, no mesmo Evangelho segundo São João, que tinha revelado aos discípulos, já no capítulo 15, já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do Pai. Jesus, portanto, já havia dito aos discípulos tudo o que pretendia e que era necessário ser dito. Porque tudo o que ele ouviu do Pai fez conhecer ao coração daqueles que ele amou. Portanto, não há nada mais a ser dito ou revelado. Porém, há muito a ser compreendido. Este caminho de compreensão das palavras e gestos de Jesus só é possível pela ação do Espírito da Verdade, o Paráclito, prometido por Jesus aos apóstolos como sendo aquele que os faria conhecer toda a verdade, que os introduziria no mistério da vida do Senhor, conduzindo-os pelo caminho que os tornará santos e santificadores. De fato, imediatamente antes deste sopro do Espírito, Jesus os reveste de uma missão, reveste-os da sua missão. Assim como o Pai enviou-me, também eu vos envio a vós. Esta sequência não é algo banal. Não se trata apenas de uma coincidência vulgar. De fato, o Pai enviou seu Filho ao mundo pela ação do Espírito Santo. Maria, a mãe de Jesus, nos auxilia nesta compreensão ao dirigir a pergunta ao arcanjo São Gabriel: como se dará isto? Ao que responde o santo arcanjo: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo cobrir-te-á com a sua sombra. Atesta-nos ainda o próprio Senhor quando, no início da sua missão, recorre ao texto do profeta Isaías
para descrever o seu ministério recebido do Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar. A missão e a vida do sacerdote, como a missão dos santos e sua vinda entre nós, ou melhor, como a missão do Senhor e a sua vinda entre nós, é propiciada, é possibilitada pela ação do Espírito de Deus. O sopro do amor divino, que tudo refaz e tudo renova pela luz da sua amorosa bondade, molda o coração humano para acolher o sacerdócio de Cristo. O Espírito Santo dilata o coração do homem para que este possa acolher dentro de si, como Cristo, toda a humanidade. Deste modo, como poderíamos nós, seres mortais e imperfeitos, comunicar aos homens a imortalidade e a perfeição de Deus? Sem a ação do Espírito, portanto, como nós, seres mortais e imperfeitos, poderíamos comunicar aos homens a imortalidade e a perfeição de Deus? Só o podemos pela ação do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, com o qual nós fomos instituídos ministros de Cristo. Ao levarmos ao Senhor, após o ardor do convite para segui-lo, as mesmas palavras de Maria, e devemos fazê-lo se quisermos ser honesto conosco e com Deus, como se dará isto? Como se dará isto? Acho que todo vocacionado deveria elevar esta pergunta ao Senhor. Como se dará isto? Dada a minha miséria, dada a minha pequenez, não é? Dada a minha pequenez. Conscientes da nossa pequenez e da grandeza do ministério ao qual fomos chamados, impõe-se o dever de pôr-se a pergunta sobre as condições de possibilidades de realização deste inefável ministério de amor, ou deste grandioso mistério do amor de Deus por nós, ou do amor de Deus em nós. De fato, trata-se de um amor muito maior do que possamos compreender. O disse Jesus aos discípulos por ocasião do seu último discurso antes da sua hora. Tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. É o Espírito que nos conduz, como pedagogo de Deus, pouco a pouco, à contemplação da verdade plena. A vocação sacerdotal, que, nas palavras de São João Crisóstomo, é um admirável e assombroso mistério, é possível somente pela ação maravilhosa e misteriosa do Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo, as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Estas palavras aplicam-se de modo singular à vida e à missão do sacerdote. Homem segundo o Espírito, ele é capaz de conduzir o povo de Deus sob a luz e orientação da verdade que é revelada pelo mesmo Espírito, insuflado sobre ele no dia da sua ordenação sacerdotal, separando-o para a santidade de vida, para a plena comunhão com o Senhor e para ser ele mesmo lugar sagrado do encontro com Cristo. De fato, pela ação do Espírito Santo, insuflado pelo Espírito por Deus sobre o candidato ao sacerdócio, ele torna-se capaz de conduzir o povo a Deus. E ele mesmo, o sacerdote, se torna lugar de encontro com Deus. A este propósito, podemos ler no decreto do Concílio Vaticano II sobre o ministério e a vida dos presbíteros,
presbyterorum ordinis. O Senhor Jesus tornou todo o seu corpo místico participante da unção com que foi ungido. E ainda, ao receber a unção do Espírito Santo, os presbíteros são marcados com um caráter especial que os configura a Cristo sacerdote e os faculta a agir em lugar de Cristo cabeça. Para tanto, a santidade de vida é o mais importante instrumento que o sacerdote utiliza em sua missão. A santidade de vida é o instrumento mais importante que o sacerdote usa em sua missão. Esta santidade revela-se pela bondade de coração, pela sinceridade, pela força de ânimo, pela constância, pelo senso de justiça e pela afabilidade no trato com os irmãos. Lá em Presbyterorum Ordinis, número 3. De fato, o sacerdote deve cultivar em seu coração aquela bondade própria do bom pastor, para que possa ele comunicar a beleza do amor de Cristo, a sua ternura aos fiéis, o seu cuidado para com o seu rebanho. Um candidato que tem no seu coração e cultiva, de modo estável e constante a maldade, o ódio, o rancor, este não tem possibilidade de acolher o mistério do sacerdócio em sua vida. Não tem as disposições necessárias para que a graça sacerdotal desenvolva-se e produza frutos em sua vida. Um candidato que cultiva a maldade em seu coração, um candidato que busca a maldade em seu coração, este não deve aproximar-se do sacerdócio. Este deve distanciar-se do sacerdócio. Bem como o candidato que não cultiva sinceridade. Ora, dizia, somos ungidos pelo Espírito da verdade. Alguém que mente, cultiva uma vida mentirosa, de falsidade, este não deve aproximar-se do ministério sacerdotal. Alguém que não possui força de ânimo, que não é constante, não possui a virtude da fortaleza, ou ao menos não a cultiva em sua vida, mas que muda constantemente de opinião e de propósito, que não consegue manter uma linha coerente de pensamento e de reflexão e de decisão de vida, este também é inapto para a vida sacerdotal. Como pode ele guiar o povo, na decisão, na escolha radical por Cristo, se ele mesmo é inconstante nesta escolha? Também o sacerdote deve ser capaz de nutrir em seu coração o senso de justiça. Alguém injusto, ou que corrobora com a injustiça, ou que compactua em acordos ilícitos, este não serve para o ministério. O sacerdote deve ser, ele mesmo, um cuidador, um zelador da justiça. A justiça tal e qual o Senhor nos revelou. A justiça que é misericórdia, que é amor, que é compaixão. Não se trata de ser um justiceiro que se arroga, na sua arrogância, na sua onipotência, na sua prepotência, se arroga no direito de julgar e apontar os erros dos irmãos. A justiça de Deus, ela é defensiva. Ela nos defende. O Espírito Santo é o defensor, é o paráclito, não é o acusador. O acusador, nas Sagradas Escrituras, é o diabo. O defensor é o Espírito Santo. É claro que com as próprias ações dos fiéis, quando são luz do mundo, eles afugentam as trevas. A denúncia ao mal dá-se pelo testemunho de retidão dos cristãos, e não pela acusação limpa, e tranquila, como se nós fôssemos puros e o resto do mundo fosse pecador. É preciso que nós tenhamos o firme propósito de crescermos dia a dia nesta santidade
e defender, né, sobretudo os mais frágeis, os mais marginalizados, aqueles a quem ninguém defende, defendê-los das injustiças que os poderes deste mundo impõem sobre eles. O sacerdote é afável no trato com os irmãos. Alguém que nutre grosseria, falta de ternura, né? Alguém que não consegue ser dócil no trato com os outros, como pode fazer conhecer aos irmãos o bom pastor, a face do bom pastor? Sem referir-se aos padres da igreja, mas aos escritos do século passado até hoje, todos os textos sobre a formação sacerdotal, desde a exortação apostólica Erent Animo, do Papa Pio X, por ocasião dos seus 50 anos de sacerdócio, em 4 de agosto de 1908, todos esses documentos, até os atuais, insistem na necessidade de formar o coração dos candidatos ao sacerdócio para a piedade e a santidade de vida. Para a piedade e a santidade de vida. No texto de Pio X, nós podemos ler: insistimos e exortamos instantemente aos nossos veneráveis irmãos, os bispos do orbe católico, para que empreguem todos os seus cuidados e máxima solicitude em formar o Cristo que tem, naqueles que têm por missão, formar também o Cristo nos outros. Empenhe-se em formar o Cristo naqueles que têm por missão também formar o Cristo nos outros. Quem exerce o sacerdócio não exerce para si. O padre que não faz caso da santidade de vida não poderia ser de modo algum o sal da terra. É impossível, diz Pio X, é impossível que aquilo que está corrompido e contaminado seja fator de conservação. É impossível que aquilo que está corrompido e contaminado seja um fator de conservação. Então o padre não pode ser o sal da terra se ele está corrompido. Uma ideia presidiu a instituição dos seminários, né? Os que aí se educam para ingressarem nas fileiras do clero, não há dúvida, diz o Papa, hão de ser instruídos nas letras e nas ciências, mas é mister, diz o Papa Pio X, que sejam ao mesmo tempo bem formados desde os mais tenros anos em tudo quanto diz respeito à piedade. Ora, é muito importante que os candidatos à formação, aqueles que se preparam para o sacerdócio, sejam introduzidos na piedade de Cristo, para que saibam rezar não somente para o povo, mas com o povo. É importante que as pessoas saibam e vejam e contemplem que o seu pastor, o seu padre, é um homem de oração. O sacerdócio, de fato, o sacerdote é um místico, um homem do mistério. Repleto do Espírito Santo, sua vida é manifestação constante deste mesmo Espírito. Ele participa do mistério do amor de Deus e manifesta-o aos homens e mulheres de seu tempo. Sua vida de oração deve orientar suas ações e o seu estilo de vida. Padre que deixa de lado a oração e o estudo, ele está matando o seu sacerdócio. Ser padre e conduzir o povo para Cristo não se trata de fazer muitas coisas. Se trata de ser. E a vida de oração, o estudo, a docilidade no trato com as pessoas, o cuidado pastoral, isto que edifica a vida sacerdotal. Nesses tempos de aridez espiritual, quando a espiritualidade vem colocada à parte, como se fosse apenas
algo dispensável, não é? Algo dispensável, um adjunto, não é? Mas não fosse a essência do sacerdócio, é muito importante que nós recobremos a identidade espiritual do sacerdote. O padre, antes de ser um homem do povo, é um homem de Deus. Constituído por Deus para colocar-se a serviço do povo. Em nome de Deus. Não é em nome próprio, nem em nome de outra pessoa, mas em nome de Deus. O sacerdote age em nome de Deus. E por isso ele não deve cultivar uma vida esquizofrênica, né? Que diz, isso aqui é o que a igreja diz, mas eu penso isso. Ele é um homem de Deus e é um homem da igreja. Ele deve acolher o mistério da igreja, experimentá-lo na igreja e comunicar tal e qual a igreja orienta que seja comunicado. Ele não pode viver como se fosse uma pessoa de dupla personalidade. Aqui eu sou padre, ali já não sou. Padre não é uma roupa que se veste, é aquilo que nós somos. Eu me recordo que uma vez alguém que pensa diferente sobre a identificação do sacerdote me dizia assim: para onde é que tu vai assim disfarçado de padre? E eu disse-lhe a ele: vou sim, disfarçado de mim mesmo. Disfarçado de mim mesmo. Porque padre é o que eu sou, não é o que eu visto. Estou vestido de mim mesmo. Então é importante que a gente tenha clareza. Não tem problema se alguém não usa a veste clerical, é uma escolha pessoal. Mas o fato de alguém usá-la não o torna santo, mas também não o torna demônio. É preciso que a gente tenha o cuidado para não condensar o sacerdócio naquilo que aparece dele, simplesmente. Mas aquilo que aparece dele deve ser reflexo daquilo que ele é. Se não há esta identificação, há uma vida esquizofrênica. Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que eu aparento ser, eu sou uma coisa aqui e outra acolá. A nossa vida sacerdotal deve ser uma identidade profunda, uma identificação profunda com o Cristo, na simplicidade da nossa vida. Perceber Cristo que vai para além da aparência que nós temos, mas que se reflete naquilo que aparece de nós. Pela oração da liturgia das horas, por exemplo, o sacerdote santifica não apenas a si mesmo e ao seu ministério, mas a todos os homens e mulheres que vivem no mundo e em todos os tempos. A oração da liturgia das horas tem um alcance atemporal. O alcance da liturgia das horas não se reduz ao padre. Quando a igreja diz que a liturgia das horas é um ato público, é uma oração da igreja, quando o sacerdote reza a liturgia das horas, ele não reza só por si mesmo. E nem reza sozinho. Ele reza com a igreja, na igreja e para a igreja. A sua oração santifica a igreja inteira. A igreja que já foi para junto de Deus, a igreja padecente, não é? Antes da igreja triunfante, mas também louva com a igreja triunfante, e a igreja peregrina, em todos os espaços do mundo. Então há uma comunhão da igreja inteira, peregrina, padecente e triunfante. Por isso, esta consciência que deve ser nutrida em nossos corações nos ajuda a perceber que nós nunca estamos sozinhos ao rezar a liturgia das horas. Ora, quando o sacerdote reza a liturgia das horas,
Ele torna santo o tempo. Torna santo o tempo, encharcando-o com a eternidade. Ao rezar a liturgia das horas, o sacerdote torna santo o tempo, encharcando-o com a eternidade. Estas palavras sobre a vida sacerdotal, sobre a necessidade de uma renovação do sacerdócio a partir dessa intimidade com o Espírito Santo, deve despertar em nós, em mim e em todos aqueles que se sentem vocacionados ao sacerdócio e também no povo de Deus, para a oração pelas vocações sacerdotais, pela santificação do clero e pela santificação das vocações sacerdotais. Às vezes a gente pede muitas vocações, nós devemos pedir santas, vocações. Vocações que de fato conduzam o povo para junto de Deus. Peçamos ao Senhor da Messe e pastor do rebanho que envie cada vez mais operários para o seu rebanho. Operários santos, homens que se deixem tocar pelo mistério de Deus, que sejam místicos, que conduzam o olhar da humanidade na direção do mistério de Deus, que elevem os corações dos homens para o encontro com Deus e, ao mesmo tempo, comuniquem este Deus à vida simples e concreta do povo de Deus. É preciso que o sacerdote, portanto, seja a Shekinah de Deus, a presença, o lugar do encontro de Deus no meio da humanidade, para que assim cada pessoa que dele se aproxime sinta-se aproximar-se do próprio Cristo. Não por dignidade do homem que está à sua frente, mas pela graça daquele que por ele se faz presente em meio do seu povo. Agradecemos a todos os que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez renovamos o nosso convite para inscreverem-se no canal, no nosso canal. Inscrevam-se aí abaixo e cliquem no sinozinho, para receberem as notificações de novas publicações. Um grande abraço, Deus abençoe, espero que esta pequena reflexão possa ajudar-vos na vossa meditação e a engrandecer a vossa vocação ao sacerdócio e aos leigos todos o vosso amor por aqueles que o Senhor escolheu para serem presença do amor dele no meio do seu povo.